Tradição renovada, tudo pronto para a procissão do Fogaréu de Lusiânia. E você vai ver também. Durante fuga, bandido atira na própria perna. Defesa dos presos da Operação Caifás recorre ao STF. Governo federal suspende repasse para a Prefeitura de Cristalina. Professores são presos suspeitos de integrar a máfia dos concursos. E ainda, Lusiânia e Brasiliense disputam vaga na final do Campeonato Candango. O Jornal Anhanguera, segunda edição, está no ar. Boa noite. Por causa de uma dívida com o INSS, o Ministério da Fazenda suspendeu o repasse do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, para a Prefeitura de Cristalina. Esse dinheiro é usado pelo município principalmente para quitar a folha de pagamento dos servidores. O valor da dívida chega a 10 milhões de reais, referente ao ano de 2013. Por essa razão, o Ministério da Fazenda deixa de fazer os repasses referentes ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O repasse mensal varia. Em janeiro, Cristalina recebeu 4 milhões e 800 mil reais. Fevereiro, o valor chegou a 6 milhões e 300 mil reais. Para que o repasse volte a ser feito, a Secretaria da Fazenda diz que esse débito com o INSS precisa ser quitado. A Prefeitura de Cristalina disse que entrou com recurso na Justiça Federal e que aguarda a decisão. 2 adolescentes assaltaram uma loja no Jardim Oriente, em Valparaíso. Na fuga, um deles disparou contra o próprio pé. Tudo foi registrado por câmeras de monitoramento. Nesse vídeo, os adolescentes entram armados e rendem funcionários e clientes. Depois de pegarem dinheiro e celulares, eles fogem. Um dos adolescentes acaba atirando contra o próprio pé. Depois, ele se levanta e corre para um carro vermelho, que ajudou a dupla na fuga. O adolescente deu entrada no Hospital de Santa Maria. Foi então que a polícia conseguiu localizar ele. A polícia prendeu hoje 6 professores suspeitos de participar da máfia dos concursos. De acordo com as investigações, eles pagaram pela aprovação e foram nomeados recentemente pelo governo do DF. As prisões aconteceram também em cidades do entorno. A polícia saiu cedo para cumprir 12 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em 9 cidades do DF e 3 do entorno. Entre os alvos da Coordenação de Combate ao Crime Organizado, 7 professores e 4 servidores de cargos administrativos, que foram nomeados recentemente pela Secretaria de Educação. Por isso, a terceira fase da Operação Panoptes, que combate fraude em concursos, foi batizada de Magíster, mestre em latim. De acordo com os investigadores, as pessoas presas hoje combinaram de pagar cerca de 20 vezes o valor do salário do cargo para o qual passaram. Alguns já confessaram que pagaram 60 mil reais de entrada e pagariam outros 60 mil em parcelas, de crédito consignado com desconto em folha. A investigação da Operação Panoptes começou no ano passado. Pelo menos 12 concursos, locais e federais, estão na mira. A suspeita é de que centenas de pessoas tenham comprado vagas para entrar no serviço público. Na primeira e segunda fases da Operação Panoptes, os policiais prenderam pessoas apontadas como chefes do esquema. Hélio Ortiz, o filho dele, Bruno Ortiz, e Antônio Alves Filho, que continuam presos. E ainda Ricardo Silva do Nascimento, ex-funcionário de uma banca organizadora de concursos, flagrado furtando provas da sala cofre. As 2 primeiras fases foram voltadas a desarticular a organização criminosa, visando evitar que ela perpetrasse novas fraudes em concursos públicos. De acordo com a polícia, o esquema funcionava assim. Aliciadores conseguiam clientes para a quadrilha na porta de cursinhos. O ex-funcionário da banca organizadora fraudava provas dentro da instituição. Outra forma de agir da quadrilha era contratar pilotos, pessoas gabaritadas que faziam um concurso, preenchiam as questões e enviavam as respostas por ponto eletrônico. Estão sendo investigados nesta terceira fase os crimes de fraude em concurso público e participação em organização criminosa. Se condenados, os servidores podem perder os cargos. A Secretaria de Educação do Distrito Federal disse que vai acompanhar os desdobramentos da investigação da polícia. Nós ainda não conseguimos contato com os advogados dos presos da primeira e segunda etapas da operação. Veja a seguir: defesa dos presos da Operação Caifás entra com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça.
E ainda, servidores da Rede Municipal de Saúde passam por treinamento depois de surto da doença em escola. Agora são 7h15, nós voltamos já. As defesas do bispo e do juiz eclesiástico presos na Operação Caifás protocolaram pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. As denúncias que deram origem à Operação Caifás foram feitas por membros da igreja. 8 pessoas estão presas. Os pedidos para que os acusados respondam em liberdade foram protocolados no Supremo Tribunal Federal depois que os advogados de defesa recorreram ao Superior Tribunal de Justiça e tiveram esses pedidos negados. O bispo José Ronaldo Ribeiro e o juiz eclesiástico Tiago Venceslau permanecem no presídio de Formosa em uma ala isolada, junto com outros 6 acusados presos no dia 19 de março. Segundo as investigações do Ministério Público, eles desviaram mais de R$2 milhões de dízimos e arrecadações da Igreja Católica de Formosa. O pedido de habeas corpus será analisado pelo ministro Edson Fachin. Por causa do recesso da Semana Santa, a expectativa é que isso aconteça só a partir da semana que vem. Servidores das escolas da Rede Municipal de Lusiânia participaram hoje à tarde de um treinamento sobre a doença mão-pé-boca. 14 pessoas de uma escola foram infectadas pelo vírus. A doença mão-pé-boca até então era desconhecida, mas depois de que 13 crianças e uma professora de uma única escola se contaminaram, a Rede Municipal de Ensino ficou em alerta. O treinamento aconteceu na Secretaria de Educação. Todos receberam orientações sobre a doença e sobre como identificar os alunos que já apresentam algum dos sintomas, como febre e feridas na boca, nas mãos e nos pés. A partir desse final de semana, todas as escolas municipais vão passar por higienização, uma forma de combater o vírus. Segundo o secretário de Saúde, os pais não precisam se assustar porque não há uma epidemia da doença, e sim um surto, mas que deve ser controlado. E a partir de segunda-feira, tudo arrumadinho, com álcool, com tudo direitinho nas escolas, vida normal, as crianças normal, e só ficar atento para esses sinais e sintomas que a gente colocou para levar ao médico, porque o diagnóstico precoce evita que tenha problemas maiores. A doença é contagiosa e pode ser transmitida através da saliva ou pelo contato com as fezes. Quem pegou uma vez pode pegar de novo, e não existe vacina. Por isso, os cuidados com a higiene devem ser mantidos. Os alunos com suspeita da doença devem ficar em casa por 10 dias, que é o período de maior risco de contágio. Nós vamos ter o cuidado de observar e mandar voltar somente aquelas crianças que estão com o vírus. Nós não vamos ter essa criança na escola para não contaminar outras crianças. Com as orientações que estão sendo repassadas para a gente, nós vamos tomar os cuidados necessários, passar isso para os pais de uma forma tranquila, conscientizando-os, para que não haja nenhum caso. A Secretaria de Saúde aguarda o laudo dos exames dos alunos e da professora, que devem ficar prontos em 45 dias. Em instantes, o Azulão entra em campo agora à noite para enfrentar o Brasiliense. O jogo vale vaga na final do Candango. E ainda, fiéis se preparam para mais uma encenação do Fogaréu de Lusiânia. Os detalhes eu te mostro já já. Agora 7h21. Foi inaugurada hoje uma nova subestação da CELG às margens da BR-040 aqui em Lusiânia. O novo módulo da subestação de Lusiânia é um dos únicos do país com tecnologia capaz de estabilizar os picos de energia elétrica e evitar apagões, mesmo quando a energia chega instável à região. Os novos equipamentos devem beneficiar principalmente os produtores rurais, que possuem pivôs. Nas quedas de energia, as máquinas perdiam a capacidade máxima de funcionar e chegavam a ficar danificadas. A obra da subestação começou em 2015 e o investimento foi de quase 96 milhões e meio de reais. Que é imprescindível para garantir a vinda de mais empresas, de mais empregos. Nenhuma empresa, nenhuma indústria vem para uma região como essa se não tiver garantia que tem energia. E daqui a pouco o Lusiânia entra em campo para enfrentar o Brasiliense. O time está bem perto de garantir uma vaga na grande final do Campeonato Candango. A equipe venceu o primeiro jogo e tem a vantagem de se classificar com um empate.
Os jogadores estão treinando firme. No primeiro confronto, Lusiânia venceu por 1-0 e fez a tarefa dentro de casa. Manter a postura, determinação, foco. Sabemos que é um jogo complicado, mas estamos focados para conseguir o resultado. Desta vez é o Lusiânia que tem a vantagem do empate e o Brasiliense tem a obrigação de vencer. Mesmo assim, tudo pode acontecer nessa partida. E o Azulão tem que estar preparado, porque os candangos vão para cima buscar o resultado. Sabemos que o jogo já começa 0-0, da importância que nós temos de não tomar gol. Nós não tomamos, pelo menos vai permanecer empatado e a classificação vai estar conosco. E o técnico do Azulão já avisou que o time não vai se acomodar com a vantagem do empate. A vantagem só nos interessa após a partida, após o término do jogo. Se a vantagem nos favorecer, aí sim. Mas começaremos o jogo sabendo que temos condições de realizar uma grande partida que nos dará uma possibilidade de irmos para a final. E o jogo começa às 8 da noite no estádio Bezerrão, no Gama. Os detalhes da partida você vê amanhã no Jornal Anhanguera, primeira edição. E daqui a pouco começa aqui em Lusiânia a procissão do Fogaréu. Esse é um momento muito importante para os católicos. Voluntários encenam a prisão de Cristo. A procissão começa na Igreja Matriz. Iluminados apenas pela luz da lua e pelo fogo das tochas, os farricocos, que representam os soldados romanos, iniciam a perseguição para prender Jesus, que é representado por um estandarte. A caminhada passa pela Rua do Comércio, vira na Americanos do Brasil, vai até a Rua Dr. João Teixeira, até a Igreja do Rosário e depois volta para a Igreja Matriz pela Rua do Rosário. A encenação é realizada há 18 anos e é acompanhada por milhares de fiéis de todas as idades. E o J2 de hoje fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Tchau!